Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre Giraldelli e o casamento. O professor Paulo Giraldelli, na semana que passou, se eu não me engano, fez algumas considerações a respeito do casamento que eu gostaria de pontuar aqui, apesar de eu ser literalmente um aluno do professor Paulo Giraldelli, principalmente nessas eras onde as informações cruzadas se confundem com a não informação e as duas democraticamente interferem em toda a rede de informações. É importante que tenhamos um professor para nos orientar. Mas eu penso que o professor Paulo Giraldelli ficaria muito decepcionado se eu tivesse uma relação com ele de tiete. Não, eu não sou tiete de ninguém. Eu sou um admirador desse grande intelectual, mas é uma admiração crítica. Aliás, é para isso que a chamada esquerda reflexiva, que ele chama, traz as suas orientações para que nós amadureçamos para fazermos as nossas narrativas. E, neste momento, eu tenho uma crítica ao que o professor falou a respeito do que ele entende que é o casamento. Eu gostaria de fazer essa crítica hoje. Mas antes, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, dar o seu like, fazer o teu comentário e compartilhar nosso material com outras pessoas. Compartilhe o nosso material para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Muito obrigado por você que está ajudando a gente a chegar aí em mais ou menos 7.500 inscritos. Estamos caminhando para esse lugar e eu só tenho a agradecer a vocês. Então, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal. E apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos, para que nosso material continue crescendo. Então, deixa eu dar continuidade à minha crítica. O professor Paulo Giraldelli disse o seguinte a respeito do casamento. Casamento é libido, ou seja, a partir do momento que o casal perde a atração, ou seja, a libido, ou seja, o desejo um pelo outro, o casamento acabou, ou seja, não haveria mais casamento. Muito embora isso para a gente pareça óbvio, olha, parece óbvio, né, que um casal casado precise desejar um ao outro, mas é também óbvio diante de muitos testemunhos que com o tempo a atração, o desejo se esvanece e o casal precisa fazer outras mágicas para estar juntos. Ou seja, todas essas duas perspectivas fazem parte de um senso mais ou menos comum em relação ao casamento. Mas a partir do momento que o professor diz que casamento é isso e não é aquilo ou aquilo outro, eu penso que isso seja um equívoco, porque o professor não está considerando o casamento como um fenômeno histórico. Ele está, neste pormenor, considerando o casamento numa perspectiva e sobretudo, de relação dele com o casamento. Ou seja, quando as relações dele acabaram, eu penso que ou ele meteu o pé ou a mulher foi embora. Mas o casamento, ele é um fenômeno histórico. Da mesma maneira como o professor Paulo Giraldelli falou, criticou a imprensa, quando o Lula disse que democracia é relativa, o que o Lula estava querendo dizer? Que a democracia depende das perspectivas históricas a respeito dela. O mesmo acontece com o casamento. Porque a democracia americana é uma, a democracia brasileira
eu penso que com a perspectiva americana, aquela democracia não caberia aqui. A democracia grega era outra completamente diferente, onde nem todos participavam, nem todos eram cidadãos, era uma minoria. Mulher não participava, criança não participava, estrangeiro não participava, escravos não participavam, mas na nossa democracia nós incluímos a todos dentro da cidadania que dá o direito de participação democrática, ou seja, a democracia é um fenômeno histórico. E o casamento? É um fenômeno histórico, que não tem apenas a perspectiva da atração. Não tem só essa perspectiva da atração. Essa perspectiva, inclusive, é colocada por Erich Fromm no livro A Arte de Amar, onde ele faz um levantamento das perspectivas sobre o amor. O professor Paulo Giraldelli pontua a sua ideia a partir daquilo que Erich Fromm chama de amor sexual e individual romântico, que é uma ideia de amor que é baseado na atração individual de um pelo outro. Valor que vem sendo construído desde o Barroco, Romeu e Julieta querendo romper com a família para ficar juntos, né? Isso irrompe no romantismo, com Sim a Moça aqui no Brasil, com a escravizaura que tentou se casar com Tobias, mas o pai mandou matar Tobias, depois ela se casou com Álvaro, enfim. O romantismo traz essa ideia do amor sexual e individual romântico como uma perspectiva histórica moderna do século XVII para cá, mais ou menos. Mas para falar de casamento, nós temos que ir a todos os lugares possíveis da história para trazer o que é o casamento. E o casamento dentro da história não é só essa relação baseada no sexo entre duas ou entre mais pessoas. Por exemplo, os reis do passado se casavam com N mulheres muitas das vezes. Algumas ele nem visitava nos seus aposentos, não havia sequer intimidade entre o rei e muitas das suas mulheres. Mas era casamento? Era casamento. Por exemplo, entre os muçulmanos, um homem pode ser casado com mais de uma mulher. É casamento? Sim. Aqui não pode ser casamento. Então, o casamento não é baseado apenas na atração, muito embora seja o nosso lugar de conforto. Quem não quer viver como a gente em um casamento que minimamente há atração física entre o casal? Mas o professor Paulo Giraldelli, que tem uma perspectiva muito freudiana sobre a vida, eu percebo isso no discurso, uma perspectiva freudiana sempre muito genital em relação a algumas coisas, o que é muito bom. Não estou falando que isso é ruim, não estou falando que isso é mal. Estou falando porque a perspectiva freudiana dentro do discurso dele aparece. Mas a perspectiva freudiana não é a única. Existe a junguiana, onde a libido não é essa libido da atração corporal apenas. A libido é uma energia muito mais ampla, que inclusive é oriunda da ancestralidade. Por isso, Jung fala do inconsciente coletivo. Mas o professor Paulo Giraldelli coloca o sexo como central, que é uma narrativa interessante, mas não é a única. Por quê? Porque o sexo nem é o que define um casamento. É a parte mais gostosa? Claro que é a parte mais gostosa, mas no mundo há perspectivas sexuais muito mais gostosas do que a do casamento. Porém, abrimos mão. Aí podemos ser freudianos também. A civilização muitas das vezes substitui a liberdade pela segurança. Aí podemos. Então, o casamento é um lugar comum, é um lugar de conforto, onde nós buscamos acolhimento diante das intempéries
que o mundo pode oferecer. Mas o sexo não é a coisa mais importante, porque ele não define. Porque se casamento fosse sexo, sexo seria casamento. E sexo não é casamento. E o mundo oferece perspectivas de completude muito mais amplas do que aquela que o casamento pode oferecer. Porém, por uma questão histórica, por questões habituais, por questões... Nós abrimos mão de muitos valores para estar num casamento por causa de muitas coisas agregadas ao sexo que constroem o casamento. Então o casamento não é finalizado nesse lugar. Ele tem a perspectiva sexual, mas ele é alimentado por muitos outros valores que também nós podemos chamar de deslocamentos da libido. Mas aí alguém poderia me dizer assim: ah, mas você então está querendo dizer que o passado, você está querendo comparar o passado em relação ao presente, dizendo que aquilo é que é o casamento? Não. Existe um passado a respeito do casamento, existe um futuro a respeito do casamento, o futuro, esse hoje escuro, usando aqui um termo de Zé Cabaleiro, né, naquela música, né? O futuro, esse hoje escuro. Mas existe uma outra perspectiva de casamento que o professor Paulo Giraldelli desconsidera, mas que é casamento também. Por exemplo, o casamento aberto é casamento. Por que não? É uma perspectiva de casamento, é uma perspectiva histórica de casamento que se apresenta para nós. Então dizer que casamento é isso, casamento é aquilo e não pode ser outra coisa, me parece uma questão assim um tanto deslocada do próprio pensamento do professor. O casamento é um fenômeno histórico. E ele é casamento de acordo com aquilo que a história diz a respeito dele. Então existiu no passado uma infinidade de casamentos cujo a mulher nem era o objeto do desejo do homem, o objeto principal, o objeto do desejo, do amor, era outro homem. A mulher era para a reprodução, como acontecia, como a erótica grega apresenta pra gente. Mas pra gente, isso é casamento? Parece que de forma muito questionável, mas naquele momento era casamento. O casamento baseado nesse amor individual e sexual romântico, como dizia Erich Fromm, é casamento? Era casamento? É casamento? É. O casamento aberto é casamento? Por que não? Claro que o lugar de conforto é o nosso casamento, onde nós convivemos com uma pessoa, há uma atração máxima, mediana ou mínima, mas há. Isso é o que nós gostamos, isso é o nosso lugar de conforto. Mas e o casamento lá que o desejo não tem mais? É casamento? Por que não? É casamento. Se o casal entende que está casado, se eles têm compromissos onde eles entendem que eles estão casados, como no passado houve casamento, e a atração não definia o casamento. Agora, é claro que, de uma forma datada, a partir da ideia de amor sexual e individual romântico, casamento seria isso. E não outra coisa. Mas como a história não acabou, nós temos perspectivas de casamento em toda a história. Do passado, do presente, coisas que estão sendo construídas para o futuro. Há casamentos que são abertos. Não é o nosso. Mas isso é casamento? É casamento. Porque casamento não é apenas a libido colocada pelo professor Paulo Giraldelli, baseada no amor sexual individual romântico. Oh, que maravilha! É a melhor parte. É o nosso lugar de conforto.
sentimos atrações máximas, medianas ou mínimas pelas nossas esposas e elas por nós, e isso faz com que o nosso casamento continue. Mas eu, por exemplo, com a minha esposa, temos alguns hábitos. Eu, por exemplo, sou viciado em viagem, né? As viagens que fazemos juntos pelo Brasil e pelo mundo também constroem ambientes relacionais e de libido entre a gente. Nem sei o que é mais gostoso, você viajar junto ou você fazer sexo. As duas coisas me parecem muito interessantes. E muitas das vezes o casamento nem pode se concretizar no sexo, como por exemplo, como aconteceu com aquele adversário do Putin que foi preso, e ele nem podia se encontrar com a mulher, mas os dois permaneciam casados. Eros continuava por ali, mas eles tinham que exercer a atração entre eles de outra maneira, porque ele estava preso, não podia se encontrar com ela. O casamento acabou? Não, eles continuaram juntos. E quantos outros exemplos da história? Seria muito leviano, até leviano da nossa parte dizer, não, ela dava umas escapadinhas enquanto ele estava preso, mas mesmo se desse, o casamento acabou? Não, não estou dizendo que deu escapadinhas. Penso que não. Mas o casamento, em determinados momentos, nem pode ter a concretização do ato sexual por questões de força maior, como foi o caso lá do adversário do Vladimir Putin. Então, casamento é um fenômeno histórico com muitas e muitas variáveis. Ok, galera? Vocês são do coração.